Entrevista. 8h mais 31, 8h31 agora, Jornal da Cruzeiro, recebendo hoje aqui nos estúdios a doutora Adriana Mazarino, vice-presidente da OAB Sorocaba, falar um pouco sobre o Agosto Lilás. Nós trouxemos, inclusive, ontem, algumas informações importantes sobre esta data, este mês de conscientização que fala sobre a prevenção da violência doméstica. Mas antes de mais nada, doutora, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Cruzeiro para falar desta cor. Eu costumo dizer que cada mês tem as suas cores que são importantes, e esta é tão importante quanto qualquer outra, né, doutora? Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer o espaço aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, aproveitar também a oportunidade e parabenizar toda a advocacia, que hoje é o dia da advocacia. Opa. Então, todos os nossos colegas que estão ouvindo, parabéns pela atuação. E esse mês é um mês extremamente importante, é um mês que faz alusão, né, ao tema, ao Agosto Lilás. É uma campanha super importante de conscientização para prevenção da violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, e esse tema tem sido tratado com muita frequência pelos números alarmantes que nós temos. Então não é uma situação que tem que ser falado somente no mês de agosto, né? É o ano inteiro a gente falando sobre essa temática, e a gente precisa do engajamento de toda a sociedade para que a gente consiga enfrentar esse problema de frente, né? E como fazer com que haja esse engajamento de toda a sociedade? Porque nós que temos um pouco mais de tempo de RG, tem um grande amigo que fala muito sobre isso, né? Nós temos um pouco mais de tempo de RG, a gente, lá num passado não tão distante, a gente não ouvia falar tanto na questão da violência doméstica, que sempre existiu, ponto. Hoje, obviamente, por conta das redes sociais, por conta da imprensa até bater um pouco mais, buscar um pouco mais dessa informação, isso é falado com muito mais frequência. Mas como engajar as pessoas, doutora, para que esses números diminuam? Acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que entender que de fato a violência sempre ocorreu. O Brasil sempre sempre teve tratados internacionais que o Brasil foi signatário para que combatesse essa violência dentro do nosso país. Ocorre que a gente teve uma problemática muito grande no nosso sistema de justiça, com base nessa atuação, e foi necessário o Brasil ser condenado internacionalmente para que pudesse, né, ter um olhar mais atento para essas questões. E eu acho que a partir de então, com base até na questão do Agosto Lilás, foi necessário criar mecanismos para que as pessoas conhecessem a situação, entendessem que isso não é um problema doméstico, né? A gente tem uma frase muito comum que a gente ouve na sociedade, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente tem que quebrar esse tabu, né? Porque isso não existe, as relações, elas precisam ser saudáveis e as pessoas precisam se comunicar a respeito disso, entender o que é relacionamento abusivo, como as relações no âmbito doméstico, elas se transformam, elas ocorrem, entender como essa situação afeta as mulheres, como existe uma assimetria nas relações entre homens e mulheres, para que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda que essa lei, ela foi criada, a Lei Maria da Penha, para prevenir violências e proteger homens e mulheres. A lei não protege só mulheres. A lei também protege homens para que eles sejam evitados para cometer crimes maiores ainda. Então, entender essa dinâmica, entender que essa lei ela não é contra homens e mulheres, ela é uma lei que vai trazer uma prevenção a uma violência na nossa sociedade, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito violento. Então, a gente precisa olhar para a violência dessa forma, né? Engajar as pessoas para entenderem o que são os comportamentos abusivos, o que é um comportamento de violência, e para que a gente consiga fazer com que homens e mulheres se engajem nessa campanha, não somente as mulheres. Normalmente, quando a gente faz eventos relacionados a esse tema, nós recebemos muitas mulheres nos eventos que a gente faz, e poucos homens. Então a gente precisa trabalhar campanhas também para que homens consigam entender os comportamentos abusivos, que eles consigam entender como eles devem agir em relação a essa situação, para também ajudar os colegas e isso, né, ser cada vez mais disseminado na nossa sociedade. Doutora Adriana, eu vou falar um caso que aconteceu em Salto de Pirapora, só para tentar exemplificar. Teve uma pessoa que recebeu uma medida protetiva, no caso foi a mãe e a irmã. Ele pegou e foi adentrar ali ao imóvel.
Ele pegou e chegou, foi adentrar o imóvel. Ele foi barrado, uma medida protetiva, eles, através do aplicativo Protege Mulher. A Guarda Civil Municipal de Salto de Pirapora foi lá e pegou o rapaz. Ele chegou na delegacia, ele falou assim, não estava sabendo da medida protetiva, não tinha conhecimento. Eles foram lá, falaram, não, tá aqui a medida protetiva, eu falo que é um papel. Desculpa eu exemplificar dessa maneira e a senhora vai entender o porquê. Entregaram um papel para ele e falaram, tudo bem. Você sabe o que ele fez no dia seguinte? Ele voltou a casa. Ele voltou a casa para tentar agredir a irmã e a mãe, que fizeram a medida protetiva contra ele. Resultado, a Guarda Civil Municipal de Salto de Pirapora voltou lá e teve que prender o rapaz. Como que a gente começa a observar casos assim, dessa magnitude? Primeiro que o aplicativo funciona, a Guarda Civil estava lá, mas o cidadão ele pega e olha e fala assim, é um papel. Como que a gente, na sociedade, consegue enfrentar isso? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa ter um padrão no Brasil a respeito da situação da violência doméstica familiar. Porque quando a gente trabalha com a lei é maravilhosa, né? Nós temos esse reconhecimento até internacional, mas na hora da lei ser aplicada no nosso sistema de justiça, cada estado, cada cidade, cada lugar aplica de uma maneira. Então, essa falta de padronização faz também com que essa lei perca credibilidade. Né? Até os casos de descumprimento de medida protetiva, como esse caso, cada juiz, cada promotor entende de uma maneira e isso não pode ser flexibilizado. Descumprimento de medida protetiva é descumprimento de medida protetiva. Né? E qual que é a pena? É prisão. Então, precisa ser realmente efetivado esse tipo de situação no nosso sistema. Isso precisa ser levado a sério. As situações relacionadas à violência contra a mulher, elas não podem ser minimizadas. E eu acho que é isso que faz com que essa legislação perca até a credibilidade. Eu acho que, nesse caso específico, é isso que acontece. O sistema de justiça precisa saber atuar, então precisa de qualificação dos profissionais, precisa de qualificação dos policiais, os agentes que vão até a residência, isso não pode ser minimizado, né? A palavra da vítima não pode ser descredibilizada, então tudo isso precisa ser entendido dentro do nosso sistema. Conosco também, jornalista João Friso, representando o Jornal Cruzeiro do Sul. Friso, bom dia para você, tudo bem, Friso? Meu retorno nas férias ainda não tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Fazia tempo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas Castor, doutora, tudo bem? Doutora Adriana. A gente estava falando um pouquinho de engajamento até, e hoje em dia as mídias, a imprensa tem veiculado também e divulgado bastante essas ferramentas que apoiam e ajudam a mulher. Mas qual que é o apoio e qual o papel também da família e dos amigos que podem ajudar essa mulher, fazer uma denúncia e até a pós-denúncia, né? Para ela continuar nesse caminho da denúncia. Perfeito, essa pergunta é extremamente importante porque é no âmbito doméstico, é no âmbito das amizades que essa situação começa a ser visibilizada. Eu acho que o primeiro passo é que a vítima não seja julgada. A mulher, ela precisa de espaço para relatar a situação sem ter o julgamento das pessoas, né, questionando por que você não sai disso, por que você está assim, né, nessa situação, você está assim porque você quer, enfim, precisa entender o porquê que a mulher está presa dentro dessa relação. Existem vários motivos para que isso aconteça. Então, eu acredito que o primeiro passo é a família dar esse apoio, os amigos darem esse apoio, entender a situação sem julgamento, entender como funciona a rede de proteção de cada município. Então, eu acredito que quando as pessoas saibam de uma situação como essa, pode ligar 180, que é um sistema nacional para você conseguir conhecer qual que é a rede de proteção. Como eu falei, não é padronizado, então cada cidade vai ter um tipo de rede de proteção. Então, entender como que funciona a rede, o fluxo de atendimento, para onde encaminhar, porque muitas vezes, se você chega para a mulher e fala assim, você precisa ir na delegacia, a mulher não vai na delegacia. Então, talvez você tenha que encaminhá-la primeiro num centro de referência da mulher, onde ela vai ter um atendimento psicológico, onde ela vai entender a situação de violência que ela está passando, para depois ela tomar alguma atitude em relação a isso. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, o não julgamento, entender a rede e dar esse apoio. 8 horas mais 40 minutos, faltando 20 minutos para as 9 horas da manhã. Doutora Adriana Mazarino, vice-presidente da OAB Sorocaba. Nós estamos tratando sobre o Agosto Lilás. Doutora, vou pedir um minutinho para a senhora, o tempo de tomar uma aguinha. A gente vai fazer uma menção breve dos nossos apoiadores. Vem também o quadro, o nosso mercado financeiro, e já retomamos esse bate-papo. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. a notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Mercado financeiro. O dólar encerrou esta segunda-feira cotado a R$ 5,11, com alta de 0,53%. Já o Ibovespa terminou o dia aos 172.179 pontos, em queda de 0,19%. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. 8h mais 42 minutos, Jornal da Cruzeiro conversa hoje com a doutora Adriana Mazarino, vice-presidente da OAB Sorocaba, falando aí sobre as questões envolvendo o Agosto Lilás. Doutora, eu vou pegar carona numa pergunta feita pelo Castor em relação à medida protetiva ou o documento, o papel. Como a OAB Sorocaba e a OAB de uma forma geral, tanto a OAB São Paulo quanto a OAB Brasil, veem este documento que muitas vezes, e nós falamos isso muitas vezes aqui, eu vou reforçar o que disse o Castor, um papel não protege a mulher. E infelizmente muitas vezes este homem que tem uma medida protetiva em desfavor dele, mesmo sabendo que há este documento, este papel, ele vai e comete algum tipo de crime e na maioria das vezes, infelizmente, ceifa a vida da vítima. Como que vocês que trabalham diretamente com as leis enxergam isso e o que pode ser feito para que esse papel cause realmente algum tipo de alento para esta mulher, para esta família de uma forma geral? Primeiro de tudo, eu acho importante entendermos que isso é uma decisão judicial. E uma decisão judicial, ela precisa ser cumprida. Mas antes disso, é importante saber a dinâmica da Lei Maria da Penha. As pessoas têm o costume de achar que a Lei Maria da Penha é somente a proibição de aproximação. E, na verdade, esse daí é um tipo de medida protetiva que existe na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz exemplos de medidas para proteger. E isso precisa ser analisado no caso concreto. Então, não necessariamente você só vai aplicar uma proibição de aproximação. Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica, inclusive, como uma medida protetiva. Você pode afastar o agressor da residência como uma medida protetiva. E uma das medidas protetivas que eu entendo que seja mais importante é o encaminhamento para grupo reflexivo. E só que esse grupo reflexivo, ele é um ambiente onde o homem será encaminhado para ele conseguir entender as atitudes dele em relação a isso. É como se fosse uma ressocialização, mas não seria uma pena, uma punição. Mas para que ele entenda o quanto aquela conduta é danosa para a mulher e para ele também. Então, eu entendo que essa é a principal medida protetiva que existe. Porém, essa medida protetiva, ela não é dada a devida importância para esse encaminhamento. Tanto é que, muitas vezes, o homem é encaminhado e, às vezes, ele nem comparece, ele nem vai. Isso não é investigado, não é analisado dentro dos processos. Então, entender como que o sistema funciona e o próprio sistema que vem falhando, porque a gente precisa entender dessa forma e falar abertamente sobre isso. Se existem mulheres ainda morrendo, é porque o sistema está falhando ainda. Então, precisa reformular isso, precisa entender como essa lei está sendo aplicada e aplicar devidamente. Então, se o homem é encaminhado para o grupo reflexivo, existe uma decisão judicial e o homem não comparece, isso é um descumprimento de medida protetiva. Isso precisa voltar para dentro do processo e ser analisado e o juiz precisa aplicar novamente uma outra medida, novamente fazer uma audiência, chamar as partes, conversar. O sistema de justiça precisa se engajar de fato nisso, porque senão vira apenas um papel mesmo. Doutora, saindo da parte física, eu acho que tem a parte psicológica que
pouca gente fala a respeito disso, principalmente nós tivemos aqui recentemente a doutora Cristina Palma, a promotora da infância. Mas eu vou trazer o dado da infância, mas eu acredito que ele encaixa-se também, falando que a agressão acontece em 68% dentro dos próprios lares. Ou ele é cometido pelo pai, daí no caso é cometido pelo companheiro também. E aí tem a violência psicológica, de você ofender, xingar, pressionar. Nesses casos, a mulher deve procurar também a ajuda? Com certeza. Na verdade, é muito importante falar sobre isso, porque a gente costuma falar sobre violência contra a mulher e entender a violência como uma agressão física. E não é somente uma agressão física, né? A Lei Maria da Penha, ela traz 6 tipos de violência que a mulher sofre. Antes eram 5 violências, agora acrescentou também a violência vicária, que está relacionada com esse tema que você trouxe. Então, nós temos violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e violência vicária, que é essa modalidade que foi entendida na sociedade agora, que é utilizar uma terceira pessoa para perpetuar essa violência contra a mulher, e normalmente são os filhos. Então, essa relação no âmbito doméstico, ela precisa ser analisada com essa perspectiva de que existe uma situação de violência psicológica, porque uma violência física, ela não ocorre se não existir uma violência psicológica anterior. A violência física não ocorre do nada, né? Existe uma relação ali que já possuem situações e condutas muitas vezes abusivas, e que isso acaba se perpetuando no âmbito familiar como um todo. Então, a proteção não pode ser só para a mulher. E esse é um outro problema no nosso sistema de justiça também. Isso costuma ser separado. A violência contra a mulher é aqui, mas aqui o filho não tem nada a ver com isso. Como que você vai separar a filiação dentro de uma relação no âmbito doméstico? Então, esse olhar, né, de interseccionalidade, ligando psicologia, ligando o serviço social com o direito, é extremamente importante. Isso precisa ser trabalhado conjuntamente, porque é um tipo de situação, um tipo de crime que não é um crime comum na sociedade, é um crime muito específico. Não pode ser tratado como um crime de furto, um crime de roubo, é um crime que precisa ser estudado de uma maneira diferente e precisa ser aplicado no sistema de justiça de uma maneira diferente. Então, por isso que existe uma legislação própria para isso, existe um olhar atento para isso, mas a gente ainda tem muito a caminhar. O Pix Pensão é um desdobramento? Na verdade, eu acho que a sociedade tem falado cada vez mais das situações, das assimetrias, das diferenças entre mulheres e homens na sociedade. Então, isso vem de uma maneira para conseguir coibir uma violência patrimonial, por exemplo. Porque a violência patrimonial, quando você deixa de pagar uma pensão alimentícia, você também pratica uma violência patrimonial. Porque se você não paga, alguém vai pagar. Porque chega a ser até um certo preconceito, doutora. Porque assim, o cara que paga a pensão, ele fala assim, não, eu estou mantendo a mulher. E não é. A pensão é exatamente para o filho. E aí, quando eu faço essa pergunta, se ele é um desdobramento, é exatamente por conta dessa situação, dele não transferir a violência para os filhos. Essa medida ajuda, auxilia também, nesse caso? Com certeza, porque quando você deixa de pagar, né, se responsabilizar por qualquer situação relacionada aos filhos, você vai atingir aquele responsável, aquela pessoa responsável que está todo dia com as crianças, que está lidando. Então, isso não tem como a gente separar, né? Por isso que a questão da Lei Maria da Penha, ela é específica na relação da violência doméstica e familiar, porque ela atinge o âmbito doméstico, enquanto as pessoas moram junto, vivem junto, e no âmbito familiar, que pode ser após a separação, depois de um divórcio, as pessoas ainda continuam com essa relação familiar. Então tem esse desdobramento, sim. Agora, doutora, e quais são as ações que a OAB Sorocaba tem desenvolvido, e principalmente em relação a este mês especificamente? Obviamente que durante todo o ano a OAB Sorocaba realiza diversas ações, palestras e tudo mais. Quais são as ações que são desenvolvidas pela OAB Sorocaba em relação ao Agosto Lilás? Uma das situações que a gente criou nessa gestão foi criar a Comissão de Combate à Violência de Gênero. Essa comissão ela é específica para trabalhar essas temáticas. Então, inclusive, a gente, nesse Agosto Lilás, a comissão que é presidida pela doutora Nayara Tibes, vai fazer o evento amanhã, dia 12, a respeito desse tema, às 18 horas lá na OAB, para a gente trazer essa temática, um debate, trazer essas frentes com outros profissionais. Então, vem nutricionista,
né, psicólogo, fisioterapeuta. Então, nós vamos tentar trabalhar esse tema dessa maneira, com interseccionalidade, quais são, né, todas as problemáticas que envolvem a situação da mulher dentro do âmbito doméstico. E nós recebemos com frequência também situações que as próprias mulheres trazem para a gente. A OAB, ela não trabalha, ela tem um trabalho, obviamente, voltado para os atendimentos das questões de direitos humanos, mas nós somos uma entidade de classe, então o que nós costumamos fazer quando essas situações surgem? Encaminhar a rede, tentar trabalhar esse fluxo de atendimento com a rede, estruturar melhor, né, conversar com a rede de proteção, para que a gente possa auxiliar e melhorar isso no nosso município. Então, a OAB está sempre aberta também para esse diálogo institucional, para que a gente possa entender melhor e conscientizar a sociedade a respeito disso também. Para a gente finalizar com a doutora Adriana, falta um pouco mais de educação, falta um pouco mais dessa informação chegar às escolas, sejam elas estaduais, municipais, escolas particulares, as escolas técnicas, por que não, e até mesmo as faculdades e universidades. Falta um pouco. Hoje, quando a gente fala em faculdades e universidades, esse público, que é um público 17+, já é um público um pouco mais atento, principalmente as mulheres, e hoje os homens também, os garotos também estão um pouco mais atentos. Mas falta ainda um pouco desta educação chegar nestes pontos, nos pontos educacionais. Claro que educação e essa questão de a maneira que se cria filhos é dentro de casa. Esse exemplo tem que partir de pai e de mãe. Mas falta um pouco também desse trabalho um pouco mais unido com a educação. Com certeza. Isso, na verdade, tem que ser interpretado como uma questão de saúde pública, né, que o poder público precisa olhar e fazer projetos específicos para isso, e é uma forma de prevenção. Você chegar na base, você saber também o que acontece dentro, né, das residências, e muitas vezes essas situações aparecem na escola. Então, projetos e políticas públicas para que a escola também saiba como lidar com essas situações quando isso aparecer, porque é um fluxo também de entrada, né, de conhecimento a respeito da violência dentro das residências. Então, precisa trabalhar e olhar para isso com certeza, não só para conscientização, mas também para prevenir as situações que acontecem com crianças e adolescentes, que muitas vezes a gente vai dar até palestra, a OAB também tem projetos, o OAB vai à escola, né, relacionado a isso também, levando essa temática para dentro das escolas, e normalmente aparecem situações assim. E as escolas muitas vezes não sabem lidar com isso. Como que a gente age quando essa situação ocorre? Então, é extremamente importante isso ser inserido como uma política pública. Doutora Adriana Mazarino, vice-presidente da OAB Sorocaba. Doutora, a gente só pode agradecer a sua participação, a sua visita aqui à Cruzeiro FM. Leve o nosso abraço ao doutor João Paulo Milano, presidente da OAB Sorocaba. Por favor, leve um abraço ao doutor João Paulo Milano. Tá? Doutora, receba o nosso abraço também, a toda a equipe por lá. Parabéns aí à senhora e fazendo em nome da senhora a todos os advogados de Sorocaba e, por que não dizer, a todos os estudantes do direito aqui em Sorocaba. Afinal de contas, hoje é o dia do advogado, então parabéns a todos vocês. A minha esposa está ali, trabalhando, estudando para passar na abençoada prova da OAB, né, nesse processo que é um processo complicado. Então, em nome da senhora, a todos os advogados que também participam e estão fazendo aí esse processo da OAB. Eu agradeço até em nome de todos os advogados aqui pelo também reconhecimento e quero também aproveitar e mandar um abraço para o meu presidente, o Dr. João Paulo Milano, toda a diretoria, todos os advogados e advogadas aqui também da região, e viva a advocacia. 8h mais 54. Agradecer também a jornalista Cid Haddad, que está acompanhando aqui essa entrevista, né? Acompanhando aqui dentro dos estúdios. Cida, um grande abraço, obrigado por estar junto conosco também aqui no Jornal da Cruzeiro. 8h54.